Vamos abrir Cantares, capítulo 1, verso 7. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão sairia eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? Essa é a fala da noiva. E agora vem a fala do noivo, do amado. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. E quero destacar essa frase então com os irmãos: sai-te pelas pisadas do rebanho. Vamos ainda ao Apocalipse capítulo 3. Nós lemos ontem esse versículo. Eu quero apenas destacar essa frase que temos aí no começo do verso 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Também o verso 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Até aqui, vamos orar, irmãos. Senhor, te damos graças pelo privilégio imenso de estarmos mais uma vez juntos aqui, para meditarmos na tua palavra, para considerarmos nessa manhã, especificamente nesse tempo, as pisadas do teu rebanho. Damos graças a ti pelo teu firme propósito de concluir o que começaste. E não concluir de qualquer jeito, mas concluir do modo que combina com o teu caráter, com a tua santidade e com a tua glória. Agradecemos a ti pelo privilégio de vivermos esse tempo e podemos olhar para trás e considerarmos as tuas obras e mantermos em nosso coração essa firme expectativa e esperança de que o Senhor há de completar o que começou em nossas vidas. Damos graças a ti, nos entregamos a ti nessa manhã, dependemos de que o Senhor fale aos nossos corações, dependemos que o Senhor nos dirija, nos conduza no modo de avaliarmos e considerarmos todos esses caminhos. É o que te pedimos, no nome do teu precioso Filho Jesus, a nossa cabeça governante e celestial. Bendito seja o teu nome. Amém, Senhor. Amém. Ontem pela manhã, na primeira sessão que tivemos, nós paramos ali considerando um daqueles grupos que antecederam a reforma do século XVI. Consideramos um pouco foi só uma breve introdução, na verdade, do que aconteceu com aquele grupo denominado de hussitas na história. E nós queremos continuar exatamente dali, do ponto onde paramos, porque nós precisamos vencer alguns pontos aqui hoje. E eu espero que o Senhor possa nos dar, assim que o tempo, nós possamos ir acima do tempo, e eu possa aqui com os irmãos, assim, ir bem rápido, sem que os irmãos percam as informações, mas que nós possamos vencer aquilo ou chegarmos onde o Senhor pensa que o Senhor quer nos falar e mostrar algumas coisas ainda no dia de hoje. Quando nós estamos falando dos hussitas, que foram seguidores de Jan Hus, que foi queimado na estaca lá naquele concílio na Alemanha. Eu disse ontem aos irmãos que os seus simpatizantes, eles eram um misto de gente que creu de fato em Cristo e também gente que estava ali querendo se livrar de Roma, do peso de Roma. De modo que essa mistura de anseios formou um partido político na Boêmia. E esse partido político foi o partido hussita. Hus, nessas alturas, já estava com o Senhor,
Então, se imagina o que Rus diria dessa situação. Mas enfim, é isso que se formou naquele momento ali. E eu disse aos irmãos ontem que eles tinham um espírito errado e um coração errado. Bom, o ponto principal que eles tomaram, além de todo o ensino, vamos colocar assim, vamos usar essa expressão, todo o ensino teológico ou bíblico de Jan Hus, mas o ponto que eles se apegaram para divergir de Roma exatamente, foi a questão da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Como os irmãos sabem, no catolicismo, apenas o clero participa dos dois elementos, do cálice e do pão. O povo somente participa do pão. Então, esses hussitas brigaram, discutiram para que pudessem participar dos dois elementos, para que todo o povo pudesse participar do pão e também do cálice. E nesse meio havia um homem, um militar, muito hábil no comando de pessoas. E esse militar se chamava Zisca, era o seu nome. E esse Zisca, ele começou a liderar, com algum discurso religioso, mas começou a liderar esses hussitas. E liderando esses hussitas, ele foi quem deu o start para isso, quem deu assim, o pontapé inicial, vamos dizer assim, para reunir esses hussitas. E eles resolveram marcar uma reunião geral, um encontro geral nos arredores de Praga, num monte ali próximo da cidade. Irmãos, surpreendentemente, eles conseguiram reunir 42 mil pessoas. Isso fizeram para uma grande celebração. Antes disso, eles andaram pelas cidades da Boêmia, impondo em todas as paróquias católicas, né, por onde andavam, impondo a distribuição dos dois elementos da comunhão a todos os cristãos. Então, se tinha um pároco local que não concordava com o entendimento deles, ele era forçado a distribuir os dois elementos a todos os cristãos. E, irmãos, nós não podemos pensar que aqui se tratava de soldados profissionais. Certamente havia alguns entre eles, mas a maior parte das pessoas que formaram esse, entre aspas, exército, eram homens camponeses, mulheres, crianças, anciãos, jovens. Esse era o exército que seguia esse poderoso comandante Zisca. E depois de marcharem por todo o reino, né, proclamando, e com essa bandeira, inclusive eles tinham uma bandeira que eles carregavam, tinham o cálice do Senhor ali desenhado, né? Isso querendo dizer que eles eram aqueles que estavam lutando para que o cálice fosse distribuído para todos os cristãos na ceia do Senhor, ou na Eucaristia, como ali era chamado. E aí eles conseguiram então reunir nesse monte próximo de Praga 42 mil pessoas. Irmãos, esse dia era um domingo. E era um domingo do mês de julho de 1419, portanto, 4 anos depois do martírio de Jan Hus, e eles resolveram partir o pão. 42 mil pessoas. Segundo nos relata a história, foi a maior ceia do Senhor jamais realizada em toda a história. 42 mil pessoas. Eles então organizaram cerca de 300 mesas. E se você dividir 42 mil por 300 mesas, vai chegar assim cerca de 140 pessoas por mesa. Eles se organizaram desse modo e ali partiram o pão naquele monte próximo de Praga. Aquilo foi tão extraordinário para eles, irmãos, tão marcante, mas tão marcante, que eles se sentiram como se estivessem naquele ambiente de partir o pão na Assembleia em Jerusalém. Aquilo trouxe para eles assim um novo vigor espiritual. E eles então, aliás, eles gostavam de usar nomes bíblicos, né? E chamaram aquele monte, ali onde estavam, chamaram de Monte Tabor. Os irmãos lembram de Monte Tabor, citado lá em Juízes capítulo 4, lá na época dos juízes, tá? Mas chamaram aquele lugar de Monte Tabor, e a partir desse momento, os hussitas passam a ser denominados como, ou conhecidos como os taboritas.
por causa desse monte, por causa que deram esse nome de Monte Tabor. E, irmãos, nós temos que sempre olhar para o contexto e nos colocar lá dentro daquele cenário. Então, se você estivesse lá naquele domingo pela manhã, e você olhasse aquela vasta multidão, a que conclusão você chegaria? Aqui está o povo do Senhor. Deus está começando de novo a história conosco. É sempre assim. E eles passaram a falar de si como sendo o povo eleito de Deus, enquanto os católicos foram denominados de filisteus, moabitas, amalequitas e tudo que não presta. E aí você pode imaginar o ambiente de guerra santa que se formou ali. Aliás, aquele ambiente de guerra santa do Antigo Testamento. E o comandante, que estava à frente, guiou o povo para descerem do monte. E marcharam para a cidade de Praga. Chegando na cidade, fizeram uma procissão pelas ruas centrais da cidade, com um clérigo russita à frente, segurando um cálice. E quando eles estavam passando na frente da prefeitura da cidade, alguém jogou uma pedra e acertou o clérigo. Irmãos, aí começou uma batalha. Aí eles se revoltaram, invadiram o prédio da prefeitura, e um grande tumulto tomou conta das ruas. E então, esses taboritas pegaram em armas. E primeiro invadiram os templos católicos na cidade, invadiram conventos, destruíram imagens, saquearam tudo, massacraram monges e outros clérigos leais a Roma. E esse foi a sua história na cidade de Praga. Não ficou apenas ali, porque esses tumultos foram se espalhando por todo o país, outras localidades da Boêmia, até que eclodiu aquilo que na história se denomina como as guerras russitas. Se você encontrar isso na história, você ficará escandalizadíssimo. Essas guerras russitas, irmãos, foram um conflito religioso-político que durou aí cerca de 15 anos. E a partir de agora, esses taboritas, misturados com... Ali você tem sentimentos nacionalistas, ali você tem fanatismo religioso, e eles passam a cometer as maiores crueldades na sua luta contra o imperador e contra o bispo de Roma. Irmãos, esse grupo de taboritas, eles resistiram por 5 cruzadas empreendidas contra eles pelo bispo de Roma e pelo imperador. Aí chegou um ponto que a Igreja Católica não tinha mais como vencê-los. Então a Igreja Católica propôs um acordo de paz. E aí não houve uma concordância interna entre eles. E aí logo surgiram as divergências, as discordâncias, as divisões entre eles. Um grupo mais moderado, que daí passou a se chamar de calistinos, por causa do cálice. Esses calistinos assinaram um acordo com Roma e disseram, não, nós assinamos o acordo se nós pudermos participar dos 2 elementos da ceia. E se pudermos estudar a Bíblia livremente. E os romanistas concordaram, assinaram o pacto de paz. Anos depois, esse pacto foi quebrado por Roma. Bom, antes do pacto ser quebrado, esses calistinos se uniram aos católicos e passaram a perseguir os seus irmãos taboritas. Aí no meio disso, irmãos, há uma reação assim inesperada no meio deles. Nesse tempo, aquele comandante morreu e o Senhor levantou um vaso seu especial para aquela hora. Esse seu vaso se chamava Pedro Chelcique. Pedro Chelcique. Esse irmão, aos olhos de Roma, era um leigo, porque ele não tinha nenhuma formação acadêmica completa, mas esse homem passou a estudar as Escrituras com diligência, voltou a ler os escritos do Wycliffe, voltou a ler os escritos de Hus, e se inspirou nos valdenses. Irmãos, surpreendentemente, como nenhum outro antes dele, esse homem viu a obra da cruz, e passou a ensinar sobre a cruz. Passou a ensinar que os seus irmãos deveriam tomar a cruz diante da perseguição, ao invés de tomarem a espada. Esse irmão passou a ensinar que eles deveriam não resistir,
que eles deveriam adotar a fé em Deus como a sua arma, a paciência e a oração por seus inimigos, e retribuir o mal que eles sofriam com o bem. Aliás, as armas apropriadas de um cristão, não é verdade? E, irmãos, por causa dessa sua atitude, se nota, eles antes são aqueles valentes guerreiros, resistiram por 5 cruzadas e venceram. Agora, eles estão pregando assim: nós devemos deixar que levem tudo que temos, até as nossas vidas. E foram os primeiros, naquele ambiente ali, irmãos, a falarem de não resistência, de não violência, de pacifismo. Aliás, os anabatistas no século XVI e depois os Quakers lá no século XVIII aprenderam com eles sobre pacifismo e sobre não resistência. Tamanho foi o seu testemunho. Aliás, Chalcique chegou a avaliar assim, disse que os taboritas se envolveram naquelas guerras hussitas porque eles caíram no engano do diabo e caíram na cobiça pelas coisas do mundo. Esse irmão, podemos dizer, foi assim o mais sensato e o mais espiritual de todos os líderes e todos aqueles que compunham os chamados irmãos boêmios, como também foram aí denominados. Bom, como resultado disso, irmãos, como resultado dessa atitude deles, o arcebispo de Praga, na altura, era um simpatizante deles e conseguiu retirá-los, conseguiu autorização para retirar esse grupo de Praga e mandá-los para uma outra região da Boêmia. E o território para onde eles foram foi a Morávia, que é uma das regiões ali dentro da Boêmia. Isso é o ano de 1451. E quando esses irmãos emigraram, né, da região de Praga para a Morávia, várias pessoas acompanharam eles. Inclusive alguns calistinos arrependidos seguiram com eles para a Morávia. E então, irmãos, o Senhor fez algo marcante entre eles. Isso era o dia 1º de março de 1457. Eles tiveram uma reunião no domingo. Não partiram o pão ainda, mas se reuniram e ali em oração, o Senhor fez algo entre eles. O Senhor fez cair de seus corações todas as barreiras que eles tinham uns contra os outros. E então, irmãos, houve inclusive batismos por imersão, porque alguns não tinham sido batizados ainda. Então, esses foram batizados ali. E nessa reunião, dia 1º de março de 1457, eles concordemente romperam com Roma, assim definitivamente, e fundaram e assumiram o nome de Unitas Fratrum, a unidade dos irmãos. Essa passou a ser o nome com que foram conhecidos. Então, união fraternal, unidade fraternal ou irmãos unidos. Então, normalmente na história, quando você ouve essa expressão irmãos unidos, você sabe que se refere a esse grupo de irmãos, que agora passaram a se chamar Unitas Fratrum, os irmãos unidos. E pelo espaço de 3 anos, eles desfrutaram de grande paz e de grande liberdade. E nessa grande paz e grande liberdade, eles agiram de modo diferente. Eles foram tomados por um zelo missionário. E eles passaram a pregar o Evangelho por todos os lugares da Morávia. Aliás, irmãos, encheram toda a Morávia, a ponto desses irmãos boêmios, como eram conhecidos, serem chamados agora de irmãos morávios, porque eles literalmente encheram a Morávia com o Evangelho, como os cristãos lá em Jerusalém, quando falaram que eles encheram, os sacerdotes disseram que aqueles irmãos encheram Jerusalém com aquela doutrina, né? Lamentavelmente, e sempre tem essa parte, né? Lamentavelmente, com o tempo, muita organização foi sendo introduzida. E muita liturgia foi sendo introduzida ali também. E todas essas liturgias que foram sendo introduzidas, elas assim apagaram aquela simplicidade da adoração que os irmãos tinham no começo. E aqui nós temos assim uma pausa na história com eles. É como que o Senhor apertou a tecla da pausa, né? E eles ficaram um tempo quase esquecidos. Aliás, durante esse esquecimento,
uma grande perseguição foi levantada contra eles. Nesse tempo de perseguição, o Senhor levantou ainda um líder chamado Jan Comenius. Jan Comenius é conhecido como o pai da pedagogia moderna. Os irmãos que estudaram pedagogia aí devem saber disso. O pai da pedagogia foi Jan Comenius. Escreveu uma obra chamada Didática Magna, isso em 1627, e escreveu um outro texto, aliás, escreveu muito. O seu melhor escrito se chama O Único Necessário. Nessa obra, irmãos, ele diz assim, que nós estamos nesse mundo, esse mundo é um grande labirinto. E que nesse mundo, para que nós possamos encontrar o único necessário, que é Cristo Jesus, nós devemos deixar tudo de lado. E esse foi o aprendizado desses irmãos aos pés do Senhor. Antes, porém, da pausa, que eu falei há pouco, Jan Comenius foi um dos que compuseram esse texto, um material chamado Ordem e Disciplina, um manual da igreja moraviana. Nesse manual conta um pouco da história deles, o que eles sofreram, e como devem ser as igrejas, como deve ser a organização das igrejas. E eles fizeram isso para manter um registro de tudo que havia acontecido com eles naquele tempo, tudo que eles experimentaram com o Senhor, e então vem a pausa. E a obra como que é interrompida ali, irmãos. Mas a obra de Deus não para. A obra de Deus segue em frente. Nós entramos agora no século XVI, né? O século XVI, se sabe, é o século da Reforma, Lutero lá em Wittenberg, você tem Calvino em Genebra e terceiro reformador chamado Zwinglio, na cidade de Zurique. Esse Zwinglio, e agora quero rapidamente só falar algumas coisas sobre esse grupo, nós não podemos nos deter neles, né? Ainda que tenha muita coisa interessante sobre eles, mas não podemos ficar por causa do nosso tempo. Mas esse grupo de irmãos que se encontrou com Zwinglio em Zurique, esse grupo de irmãos é conhecido na história como anabatistas. Os anabatistas. Aliás, são muito mal falados. E, em outra ocasião, eu quero falar por que eles foram tão mal falados. Tem alguns motivos, mas o principal deles é porque eles representaram, de fato, a maior ameaça contra a união do Estado com a igreja. Por um motivo muito simples. Por causa do batismo. Porque anabatista quer dizer rebatizador. Eles nunca assim se denominaram. O nome que eles receberam foi dado por Zwinglio, por Calvino, por Lutero e pelos católicos. Esses são os rebatizadores. Por quê? Porque eles descobriram, foi um grupo, irmãos, esse grupo de irmãos não aprendeu nada disso com os reformadores, com nenhum deles. Esses irmãos sozinhos descobriram o Evangelho, descobriram a justificação unicamente pela fé em Cristo, sozinhos, pelo estudo da Escritura apenas, chegaram a essa conclusão, como outros no passado. Então, não quero com isso diminuir Lutero, nem Zwinglio, nem Calvino, mas eles andaram por caminhos onde outros já haviam andado, e descobriram coisas que outros já haviam descoberto, graças ao Senhor. Nada é obra do homem, tudo vem do Senhor. Bom, mas esse grupo passou a pregar assim: somente um homem que tenha nascido de novo pode ser batizado. Antes do batismo, um homem precisa nascer do alto, então ser batizado. E esses que foram batizados formam agora a Igreja de Deus na terra, numa expressão local. E assim esses irmãos passaram a se reunir. O grupo se disseminou por toda a Suíça, pelo sul da Alemanha, chegaram até a Holanda e, enfim, deram um poderoso testemunho. Como alguém entra na igreja? Muito simples. Os católicos romanos e calvinistas e luteranos e os Zwinglio iriam dizer, muito simples. Como alguém entra para a igreja? Via nascimento. Qual nascimento? Nascimento físico. Nasceu, já batiza. Como a pessoa se torna um cidadão do Estado? Pelo nascimento também.
Como você confirma isso? Pelo batismo. De modo que batizando aquele bebê automaticamente é um cidadão, ou suíço, ou alemão, ou holandês. Automaticamente. Então a sua lealdade ao Estado está mais do que garantida. Porque ele jamais abandonará a sua fé, porque a sua fé está associada com a sua cidadania, a sua pátria terrestre. Por isso, esses irmãos representaram uma ameaça tão grande àquele estado de coisas. Como assim? Quer dizer que o batismo de bebê não valeu, então? Mas o problema por trás, irmãos, era essa questão de cidadania. É o que estava por detrás. Por isso representaram assim essa tão grande ameaça ao sistema estabelecido. Bom, só esbarramos neles para os irmãos notarem que essa história de batismo de adultos crentes não é coisa do século XX nem do século XIX. Mas isso é coisa lá do passado, século XVI. Se você voltar na história, você descobrirá que os montanistas fizeram isso. Você descobrirá que os donatistas fizeram isso. Você descobrirá que os valdenses fizeram assim. Você descobrirá que os antigos russitas, ou agora moravianos, fizeram assim também. Então, isso não é novo na história. Mas, como os anabatistas causaram uma grande perturbação e um grande problema para o sistema estabelecido, então eles são os mais conhecidos, os anabatistas. Esse grupo de irmãos praticamente some da história. Depois vão aparecer aí no século XVIII, século XIX, como os menonitas, na Europa e também na Rússia, mas não vamos nos deter neles aí. Nós queremos seguir aquela linha começada lá pelos russitas. E agora vamos adentrar o século XVIII e vamos ver no que isso vai dar no século XIX, irmãos, e no século XX. Onde toda essa história, começada por Jan Hus, onde vai chegar? E os irmãos ficarão muito surpresos. Bom, quando você chega no século XVIII, o ambiente espiritual entre os denominados protestantes é um ambiente terrível. Um ambiente de frieza espiritual, muito especialmente entre os luteranos. No século XVII, irmãos, houve o século XVI é o século da reforma. Século XVII é o século da acomodação. Ou, a outra palavra, estagnação. E o que acontece aí na estagnação? A preocupação deles é teologia, doutrina certa. Então, todos aqueles teólogos de Wittenberg se debruçam sobre as Escrituras e sobre os escritos antigos e formulam aquilo que é conhecido como a ortodoxia luterana. Essa é a sua preocupação. Irmãos, quanta frieza isso trouxe para as igrejas, para o meio protestante. Quanta frieza. A ponto de você encontrar aquela palavra aqui no Apocalipse, para a quinta igreja, em Sardes, quando diz assim, tens nome de que vives e estás morto. E essa é a descrição do século XVII, especificamente. Tem nome de que vives e estás morto. Nesse ambiente de mornidão espiritual, irmãos, Deus levanta um grupo de irmãos na Alemanha, na cidade de Halle, e esse grupo de irmãos começa a pregar assim: não basta ter a doutrina certa, você tem que ter a vida certa. E a vida certa é resultado de que a vida de Deus entrou na pessoa. Não basta assinar uma confissão de fé, que você concorde que aquilo é a verdade. Não, você precisa nascer do alto. Você precisa ter uma experiência com Cristo. Esses irmãos foram chamados de pietistas. Pietista vem de piedade. E aí nós temos dois irmãos que se destacaram na época, que foram assim os grandes vasos que o Senhor usou naquela altura. Um deles se chamava Philipp Spener e outro August Frank. Os dois eram da Universidade de Halle, na Alemanha. Eram professores de teologia lá. E tiveram essa grande experiência com o Senhor, enfatizaram a conversão pessoal a Cristo. Mas por que eu estou falando deles, irmãos? Nós apenas estamos esbarrando também nesses pietistas. Enfatizaram a conversão,
Enfatizaram que você precisa ter um coração amante do Senhor, porque tudo que você faz para o Senhor deve proceder de um coração apaixonado por Ele. E é assim, irmãos. Aliás, não foi a ausência disso que o Senhor repreendeu na igreja em Éfeso. A obra vem de um coração gelado. Os pietistas diziam: não pode vir de um coração gelado. Tudo que você faz deve proceder de um coração aquecido, um coração que está queimando de amor pelo seu Senhor. E por isso eles foram tão enfáticos sobre a vida devocional, sobre você cultivar um tempo diário diante do Senhor, diante da palavra, em oração. Aliás, nós sabemos sobre vida devocional por causa dos pietistas. Eles é que nos legaram toda essa história de você ter um tempo diário aos pés do Senhor, preferencialmente pela manhã, ao redor de sua palavra, em oração, sabe? Você cultivar essa vida diária com o Senhor. Porque tudo que você fizer, diziam eles, tem que proceder desse coração. E com esse coração, eles ajudaram os necessitados. Com esse coração, eles pregaram o Evangelho, irmãos. Com esse coração, eles serviram uns aos outros. Com esse coração, eles amaram uns aos outros. Porque tudo provinha de um coração que estava em chamas de amor pelo seu Senhor. E nada mais. Nesse ambiente pietista, aparece no cenário um irmão que seria tremendamente usado pelo Senhor. Esse homem se chamou Nicolaus von Zinzendorf, que os irmãos certamente já ouviram, o irmão aqui citou no primeiro dia, na primeira noite. Nicolaus von Zinzendorf. Esse irmão foi criado, era um nobre, era um conde, e foi criado pela sua avó num ambiente pietista. Aliás, na sua casa, na casa da sua avó, ele morava com ela, na casa da sua avó, volta e meia eles recebiam o irmão August Funk, um dos líderes pietistas, e esse irmão, nessa altura, Zinzendorf tinha 5 anos. E Zinzendorf estava junto, sentado à mesa, ouvindo as histórias missionárias contadas por esse irmão. E já apaixonado pelo Senhor. Irmãos, uma criança de 5 anos pode se converter? Pois Zinzendorf, com 5 anos, se converteu a Cristo. Apaixonado pelo Senhor. Conta a história que, com 8 anos de idade, ele estava no sótão do castelo, da sua família, e ele escrevia bilhetes de amor para o Senhor Jesus. E jogava pela janela, para que alguém encontrasse na rua e pudesse ler. Apaixonado pelo Senhor. Ainda muito jovem, fundou uma espécie de ordem missionária. E eles passaram a orar. Irmãos, esse menino não tinha 12 anos. E ele, junto com alguns amigos, passaram a orar pelas nações. Então isso já queimava no seu coração. Isso é fruto do que estava acontecendo entre os pietistas. Bom, agora nós vamos voltar na história um pouquinho. E vamos voltar na pausa dada pelo Senhor lá com os irmãos morávios, lembra? Aqueles irmãos quase desapareceram. E estavam refugiados na selva, irmão. Escondidos na selva. Então, eles resolveram incumbir um deles, que era um carpinteiro e um grande pregador itinerante, aliás, chamado Christian David. Esse Christian David foi incumbido de procurar um lugar na vizinha Saxônia, que estava ali do lado. Saxônia, terra de Zinzendorf. Incumbiram esse irmão de procurar um lugar para eles. E por providência do Senhor, na sua viagem à Saxônia, ele se encontrou com o conde Zinzendorf, ano 1722. Zinzendorf, nessa altura, irmãos, tinha 22 anos. E ele estava cursando Direito na universidade, como era natural de se esperar, né, para alguém da nobreza, para poder seguir uma carreira diplomática. E os dois se conheceram ali, na Saxônia. E o irmão Christian apresentou a Zinzendorf a situação daqueles crentes boêmios, perseguidos,
se não haveria possibilidade de alguém... Aliás, ele não falou da possibilidade, ele só apresentou a situação, o quadro de perseguição. E o conde imediatamente foi tomado de uma compaixão e convidou esses irmãos para se estabelecerem nas suas terras. O irmão David não perdeu tempo, voltou o mais rápido possível para a Morávia e trouxe um primeiro grupo, um grupo muito tímido. Primeiro 10 famílias que chegaram lá nas terras do conde. E foram recebidos muito calorosamente pelo conde, só que eles não tinham lugar onde ficar. Eles chegaram, mas espera aí, onde vamos ficar? Aí andaram pelas terras, e bem próximo do castelo, uns 2 quilômetros do castelo, encontraram um lugar arborizado, tinha um pequeno monte perto, e deram um nome para aquele lugar. Herrnhut, Vigia do Senhor. E ali estabeleceram um vilarejo. Naquele local, Christian David tomou seu machado, era um carpinteiro, tomou seu machado, derrubou a primeira árvore, e com a madeira começou a construir a primeira edificação. Aí encorajou os irmãos a construir suas casas, aí nasceu aquele vilarejo, lá no leste da Alemanha. Num certo dia, Christian David estava consertando uma tábua no castelo de Zinzendorf, e ali consertando aquela tábua, e com seus pensamentos lá para os seus irmãos perseguidos que ainda estavam na Morávia. Deu nós falamos, deu uns 5 minutos nele, né? Ele largou tudo, irmãos, e sem avisar ninguém, partiu do jeito que estava, a pé, por 320 quilômetros, para o local onde estava um grupo de crentes da antiga Assembleia dos Irmãos Boêmios. Foi até lá, reuniu aqueles irmãos todos e trouxe-os para Herrnhut. O conde, que estava com outro irmão construindo uma capela no local, aliás, a primeira capela da vila, tomou um susto com aquilo. Mas recebeu muito bem aqueles irmãos que se juntaram ao grupo de irmãos que já estava ali. E dali em diante, desse ponto em diante, muitos irmãos foram chegando, muitos irmãos perseguidos. Não apenas moravianos, mas também anabatistas. E outros grupos ainda, que nós não vou citar aqui, mas afluíram de todos os lados para aquele local. E, irmãos, os irmãos sabem como as coisas funcionam. Quando você junta irmãos de diferentes origens, num primeiro momento é assim, uma comunhão total. É como aquele jovem casal que vai para a lua de mel, né? Comunhão total. Mas passou 10 dias, 15 dias, um mês, né? A gente começa a descobrir que não dá para ter comunhão total, exatamente, né? Porque tem algumas coisas que não, né? As dificuldades vão aparecendo. Então logo apareceram as divisões internas entre os irmãos. E pequenas facções começaram a se formar dentro daquela vila. E, irmãos, a ponto de, cada domingo de manhã, você sabe que Zinzendorf construiu a primeira capela para reunir todos. Reunir todos os irmãos. Mas, no dia do Senhor, quando tinha reunião lá na capela, irmãos, ficava vazia. E os grupos, cada grupo fez um local de reunião. Domingo de manhã, cada grupo no seu, né, na mesma vila, com uma mesa estabelecida. Bom, o nosso amigo David ficou muito incomodado com aquilo e atribuiu a culpa a Zinzendorf. Aliás, assim, numa pregação muito inflamada, chamou Zinzendorf de a besta, e o cooperador de Zinzendorf como o falso profeta. Então os irmãos podem imaginar o ambiente que se formou ali. E Zinzendorf se calou diante daquela situação. Aliás, ficou muito perturbado em seu espírito com tudo aquilo. E então, por direção do Senhor, ele resolveu convocar todos os irmãos residentes na vila para uma reunião. Era o dia 13 de agosto de 1727. Era um domingo, quando iriam celebrar a ceia do Senhor. Zinzendorf tomou a palavra e falou por cerca de 3 horas. E aí ele mencionou os ataques que sofreram.
por David, obviamente. E assim com um espírito suave, irmãos, com um espírito manso, como o cordeiro, ele estendeu o perdão publicamente àquele irmão. Elogiou a honra daquele irmão, o empenho daquele irmão em ajudar, o empenho daquele irmão na obra do Senhor, em trazer aqueles peregrinos perseguidos. Enfatizou o zelo que ele tinha pelo Senhor. E enfatizou também, encorajou os irmãos no zelo que eles deveriam ter pelo testemunho coletivo de Cristo. E seguiu nessa linha, compartilhando com os irmãos. E então, enquanto ele corrigia e exortava os irmãos, algo surpreendente aconteceu. Uma forte convicção coletiva, irmãos, aquilo foi extraordinário. Uma forte convicção coletiva de pecado tomou conta daqueles irmãos. Como que o Espírito Santo deu um soco em todos eles. E cada um sentiu os pecados que estavam cometendo uns contra os outros. E então, primeiro levantou um irmão e começou a confessar os seus pecados para os irmãos. E foi levantando um após o outro. E um sentimento mútuo de amor cristão foi tomando conta de todos eles, irmãos. E todas as barreiras doutrinárias, irmãos, barreiras doutrinárias assim, todas por questões secundárias. Todas elas caíram por terra. E eles se abraçaram, se beijaram. Irmãos, aquilo foi um batismo de amor, podemos dizer assim. Aliás, na história, esse evento foi descrito como o Pentecostes em Herrnhut. Isso foi tão grande, que gerou de imediato, irmãos, uma vigília de oração por 7 dias, noite e dia. Eles não conseguiam mais sair de dentro da capela. Mas alguém tinha que trabalhar, né, irmãos? Então eles resolveram fazer uma agenda de oração. E por 7 dias eles oraram. E, irmãos, não ficaram satisfeitos com 7 dias. Essa vigília de oração, 24 horas por dia, durou 100 anos. 100 anos. Irmãos, isso nunca aconteceu na história passada e nunca mais aconteceu. 100 anos de oração. Pelo que eles oraram? Sabe, irmãos, você e eu, nós recebemos tudo de graça. Pelo que nós pagamos alguma coisa? Sabe, irmãos, o Evangelho chegou a nós. Porque Deus continua respondendo à oração daqueles santos. 100 anos de oração. Se você for atrás na história, você descobrirá que logo a seguir ocorre o grande movimento missionário moderno. William Carey, por exemplo, Hudson Taylor, todos esses são fruto da oração desses irmãos. São resposta de Deus à oração deles. Porque a oração deles, Senhor, levanta obreiros. Faz a tua palavra chegar. E eles não apenas oraram, Senhor, levanta obreiros, faz tua palavra chegar por todos os cantos. Eles foram. Porque você começa orando, né, irmãos? Você começa orando e o Senhor torna você a resposta da sua oração. Não é assim? Pois dentre eles, saibam os irmãos, dentre eles, de cada 60, um foi para o campo missionário. De cada 60 moráveis, um foi para o campo missionário. Você sabe qual é a média no meio protestante? De cada 5.000 protestantes, um vai para o campo missionário. É um missionário para 5.000. Entre eles foi um para 60. Em um período de 150 anos, eles mandaram cerca de 2.160 missionários. Sabe o que? Qual é o maior milagre, irmãos? É que até aqui, as missões que eram feitas, elas tinham, até, inclusive algumas que foram feitas no meio protestante, assim, muito timidamente, né? Mas elas seguiam o modelo católico romano. Esses irmãos seguiram o padrão da Escritura.
Então, cada missionário desses foi sem um centavo de manutenção mensal. Porque a condição para ir é que deveria ter uma profissão, deveria saber fazer alguma coisa para poder trabalhar no campo missionário, levantar o seu sustento lá no campo missionário e pregar o Evangelho. Esse foi o padrão seguido por ele. Por isso, eles não gastaram um centavo com o envio missionário. Houve um e outro caso que eles conseguiram levantar o dinheiro para mandar a pessoa. Mas na maior parte dos casos, a pessoa tinha que inclusive levantar o sustento para viajar. Porque esse foi o padrão da Escritura. Esse homem, irmãos, aquilo que o Senhor fez através dele, ecoa até hoje. Aliás, tem um teólogo modernista aí dos tempos da Segunda Guerra Mundial, anos 40, século passado, Karl Barth, um suíço, um teólogo modernista, né? Ou neoliberal, como diríamos. Mas Karl Barth falou assim, que Zinzendorf foi o maior teólogo cristocêntrico depois de Paulo. Porque tudo girava ao redor do Senhor Jesus. Aliás, ele disse uma vez, diante da congregação reunida em Herrnhut, ele falou assim, eu só tenho uma paixão. Ele, ninguém outro. A minha única paixão é o Senhor Jesus. O seu lema, ao longo da história, o seu lema lá naquele momento já, foi assim, o nosso Cordeiro venceu. Vamos segui-lo. Quando uma vez foi perguntado, por que tanto labor missionário? Por que aquele árduo labor missionário? Aliás, irmãos, eles foram desde a Groenlândia até a América do Sul, da América do Norte até o outro lado do mundo. Foram para a África, vieram aqui na América do Sul, aqui nos países do Caribe, em cima. Aliás, só nas ilhas do Caribe. Lembra de 2 jovens que se venderam como escravos? Né? Não foi preciso exatamente eles se venderem como missionários, eles se dispuseram. Chegando lá no campo, irmãos, naquelas ilhas todas, batizaram 13 mil pessoas. O testemunho cristão existe na Groenlândia hoje, porque quem foi pregar primeiro aos esquimós foram eles, foram os irmãos morados. Então, com todo esse labor missionário, aí alguém perguntou por que tamanho labor? E Zinzendorf disse assim, nós estamos indo buscar para o Cordeiro o galardão do seu sofrimento. Você pensou que coração, irmão? Nós não estamos indo porque tem uma pressão do sistema em cima de nós. Não. Tem uma pressão da organização missionária para que preguemos. Não. Ele dizia assim, nós estamos indo buscar para o Cordeiro o galardão do seu sacrifício. Olha que compreensão. De onde tirou isso? Lá dos pietistas. Tudo o que fazemos para o Senhor e para os outros deve brotar de um coração apaixonado, em chamas por Ele. Por isso você tem tamanho trabalho. Bom, agora chegamos no século XIX. E quando chegamos no século XIX, irmãos, nós temos o culminar de tudo aquilo que o Senhor veio fazendo até aqui, ou até ali. Todos esses movimentos, nós não citamos todos, eu falei ontem que são 15 movimentos. Mas, assim, isso foi gradual, né? O Senhor foi trazendo coisas e acrescentando coisas. O Senhor abriu-lhes as portas, essa porta aberta de que fala Apocalipse 3, e eles entraram. Agora, quando chega no século XIX, você tem o culminar disso. Por volta do ano 1825, na Irlanda, alguns grupos de irmãos, insatisfeitos com a igreja anglicana estatal e com as denominações em geral, eles passaram a se reunir simultaneamente, sem um grupo saber do outro. E agora preste atenção como esse movimento que aconteceu no século XIX tem semelhanças com as coisas que nós já conhecemos. No início eram 3 grupos que não sabiam um do outro, com a mesma insatisfação. Aí um deles conheceu um 4º grupo que se formou na cidade.
E então, quando conheceu um quarto grupo, aí os irmãos, aí alguém fez aproximou os demais, e eles resolveram se reunir juntos e compartilharem mutuamente as Escrituras. Qual era o seu peso? Nós precisamos de alimento espiritual. E sabe, irmãos, eles passaram a estudar as Escrituras, não queriam mais saber de teologia, de toda aquela tradição da igreja anglicana, deixaram tudo aquilo de lado. A maior parte deles era da igreja anglicana, deixaram tudo aquilo de lado e passaram a estudar só a Escritura. E estudando a Escritura, eles viram a simplicidade da vida da igreja no Novo Testamento. Que vida simples. Então decidiram se reunir a cada dia do Senhor para partirem o pão com a mesma singeleza vista nas páginas do Novo Testamento. E então, onde se reuniam, eles colocaram uma mesa no meio, e com um cálice e com o pão. E ali partiram o pão em memória do Senhor, de modo muito singelo. E esses 3 grupos principais que se juntaram ao quarto grupo que descobriram, eles formaram a primeira Assembleia dos Irmãos, assim se denominaram. Por que irmãos? Porque o Senhor disse assim: um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Irmãos, entre esses irmãos, você tinha ali alguns eruditos bíblicos, professores de universidade, professores de teologia, e eles, ao adentrarem aquelas salas de reunião, onde estavam ao redor da palavra, eles diziam: nós não somos nada disso, nós somos apenas irmãos e irmãs aqui. E então os irmãos poderiam compartilhar a palavra, e poderiam repartir aquilo que tinham visto no Senhor. Irmãos, quão grandioso foi aquilo. Essa primeira assembleia se reuniu primeiro na casa de um dos irmãos, de um irmão chamado Francis Hutchinson, e nesse lugar, nessa primeira assembleia, estavam homens de grande estatura espiritual, como Anthony Groves, que os irmãos certamente já ouviram falar, John Bellet, Edward Cronin e John Nelson Darby. Esses eram alguns dos irmãos que estavam reunidos nessa casa. E juntos compartilhavam a palavra. Até que um dos irmãos que ali reunia falou: mas essa casa está muito apertada. Então resolveu alugar um salão muito amplo lá em Dublin. Isso foi em 1829. E aquele local ficou sendo conhecido como o primeiro salão público dos irmãos. Sabe, amados, os testemunhos que nós temos da época dão conta do sentimento que havia entre eles acerca da presença do Senhor quando eles partiam o pão. Aquilo era tão intenso. Se sentavam ao redor das Escrituras e percebiam a luz que o Espírito dava quando estudavam juntos. O tema foi a vida cristã e a natureza da igreja. Irmãos, quanta luz eles receberam. Aliás, o segredo do conhecimento da Bíblia que tinham aqueles irmãos era decorrente do conhecimento que eles tinham de Cristo. Porque naqueles primeiros dias, o Espírito Santo colocou toda a sua luz na pessoa de Cristo. E eles viram a grandeza de Cristo. E então, dando lugar ao Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo que conduz a toda a verdade, a respeito da pessoa e da obra de Cristo, o Espírito Santo cumpriu o seu trabalho e Cristo se tornou tão grande entre eles. E tudo que eles queriam era somente Cristo. Unicamente a Cristo. O irmão Anthony Groves, juntamente com sua família, naturalmente falando, seria uma loucura o que ele fez. Mas ele sentiu um impulso, um chamado do Senhor, para deixar tudo em Dublin e ir com sua família para o campo missionário. Nos mesmos moldes moravianos, sem nenhum sustento. Vendeu tudo que tinha e partiu com sua família para o Iraque. E lá serviu por muitos anos como missionário, pregando o Evangelho. Tinha uma profissão, exercia essa profissão e pregava o Evangelho ao mesmo tempo. O irmão John Nelson Darby passou a fazer muitas viagens, ajudando grupos, irmãos, não apenas nas ilhas britânicas, mas também no continente europeu. Aí nesse período, depois de Dublin, 2 assembleias se destacaram na Inglaterra.
Uma delas foi Bristol, cidade de Bristol, e outra em Plymouth. Isso era o ano 1832. Na cidade de Bristol, um ministro de origem alemã chamado George Müller, que os irmãos certamente já ouviram falar, que teve contato com os irmãos em Dublin, passou a dirigir juntamente com outro irmão uma antiga congregação batista, uma capela chamada Capela Bethesda. E passaram a se reunir seguindo os mesmos princípios vividos pelos irmãos em Dublin. Isso é Bristol. Tá? Em Plymouth, um erudito bíblico chamado George Wigram rompeu com a igreja anglicana e comprou uma capela não conformista. Capela não conformista quer dizer que era uma capela independente, que não tinha nada a ver com a igreja anglicana. O nome dessa capela era Capela da Providência, e aí em Plymouth ele recebeu alguns também que tiveram contato com os irmãos de Dublin e de Bristol, entre eles um clérigo anglicano chamado Benjamin Newton. E os irmãos guardem bem esse nome, Benjamin Newton. Newton rapidamente começou a ser o responsável pela Assembleia. Aí, certo dia, receberam Darby. Darby foi visitar esses irmãos em Plymouth, essa Assembleia em Plymouth, e ficou tão impressionado que, assim, ficou tentado a permanecer ali. E o irmão Newton, percebendo toda a capacidade desse irmão Darby, o convidou para que ficasse e cooperasse ali com eles. Sabe, irmãos, essa Assembleia em Plymouth, com a presença desses irmãos, teve um tão grande avanço espiritual, que em poucos anos, aquele grupo de irmãos subiu para cerca de 1000 pessoas. Isso na cidade de Plymouth. Entre eles havia muito vigor espiritual, simplicidade, devoção, amor e unidade. Cristo era assim o seu único centro e o Espírito Santo o seu único mestre. E dessa forma se dedicar no estudo da palavra de Deus, estudo diligente, aliás, e experimentar na doçura da comunhão cristã. Eles descobriram que a Bíblia, aliás, alguns diziam assim, o testemunho da maioria, aliás, era assim, a Bíblia se tornou para nós um novo livro. Porque nós líamos antes a Bíblia, nós não víamos essas coisas, mas agora ela se tornou um novo livro, nós não conseguimos mais nos afastar desse livro. Então, cada vez mais eram impelidos a estudar a Escritura, e o Senhor lhes abria, lhes descortinou todas as coisas nesse livro. E aquilo foi tão forte, o que aconteceu em Plymouth foi tão forte, que os irmãos, por todos os lados, os irmãos de todo o Reino Unido, foram chamados de irmãos de Plymouth. Tamanha a influência desses irmãos. Então, quando você encontra na história irmãos de Plymouth, você sabe que é por causa dessa grande assembleia que reuniu na cidade de Plymouth. Esse fluir de bênçãos durou 20 anos. E então veio a hora da provação. Então veio a hora da tentação. O irmão Newton, reconhecendo a capacidade espiritual de Darby, aliás, Darby era um homem extremamente inteligente. Extremamente. Um homem de uma capacidade, irmãos, extraordinária. Ele viajou por vários lugares do continente europeu, foi estabelecendo assembleias, foi ajudando vários irmãos em todos os lugares, fez a tradução da Bíblia para o inglês, para o francês, e influenciou a tradução dos irmãos da Bíblia para o alemão. Um homem de grande capacidade natural, vamos colocar, e que usou para o bem da obra de Deus. Mas, Newton, percebendo toda essa capacidade, Newton disse: esse irmão é maior do que eu. Então colocou-se debaixo da orientação espiritual de Darby na obra. Disse: irmão, você tem que me orientar, eu preciso estar sujeito a você. Mas como o Darby tinha esse coração de viajar, de levar o evangelho ao continente europeu, de ajudar os irmãos que lá estavam, Darby nomeou, guarde isso,
nomeou Newton como ancião principal em Plymouth, uma espécie de pastor presidente, para que ele mesmo estivesse liberado para as viagens. E sabe, irmãos, Newton e Darby discordavam em alguns pontos. Eles concordavam na maior parte das coisas, mas em alguns pontos eles discordavam. Então, Newton não concordava muito com a história das dispensações, né, de onde veio o dispensacionalismo. Não concordava com algumas questões referentes à escatologia. Ele não achava que os crentes a igreja seria arrebatada antes da tribulação, como os irmãos ensinavam, ou Darby especialmente ensinava. E também Newton tinha uma discordância em relação à ordem prática da igreja. Mas como Darby não estava sempre presente, então aquela pressão, né, essa pressão suavizou, foi amenizada na verdade. Mas nesse tempo, enquanto Darby estava viajando por todos os lados, o seu entendimento sobre a ordem da igreja foi evoluindo, entre aspas. Você sabe que um dos princípios fundamentais dos irmãos de Plymouth, denominados, e que não foi criação deles, eles aprenderam com os irmãos todos do passado, desde os montanistas, lembra? As igrejas locais são independentes, elas estão sujeitas unicamente a Cristo. Então esse princípio da independência das assembleias locais era um dos grandes princípios dos irmãos. Eles diziam assim: a comunhão entre as assembleias deve ser horizontal e nunca vertical, porque aqui não é o Vaticano, porque não é o catolicismo romano, não é a igreja anglicana. A comunhão das igrejas do Novo Testamento, ela é horizontal, nunca vertical. E sabe, irmãos, Darby talvez nas suas andanças, né, lá pelo campo missionário, ele começou a defender e perceber talvez essa necessidade, e passou estranhamente a defender a ideia de uma autoridade central que regulasse todas as assembleias. E aí quando volta para Plymouth, numa dos seus retornos, isso foi 1845, quando ele chegou na a assembleia em Plymouth estava assim, o Senhor estava fazendo grandes coisas ali. Mas ele observou que o Sr. Newton crescera demais na assembleia. E em sua opinião, estava exercendo muita influência sobre os irmãos com os ensinos que os dois divergiam. E começou então uma grande disputa, primeiro verbal. Quando não havia mais condições de conversar, aí foi por escrito. E cada um publicava um folheto ou um panfleto para combater o outro. Isso durou algum tempo. E esse espírito de rivalidade foi crescendo entre os dois, a ponto de no final de uma reunião, no dia do Senhor, Darby se levantou e disse assim: eu hoje estou deixando essa assembleia e não vou mais me reunir aqui com os irmãos. Isso foi um choque para todos. Semanas depois, Darby estava com um grupo de simpatizantes partindo pão em outro local em Plymouth. Se não me falha a memória, na rua de baixo. Dois anos depois disso, 2 anos depois da sua saída de Plymouth, porque o irmão Newton continuou lá, né? A assembleia continuou. Ainda que alguns, parece-me que cerca de 100 pessoas saíram com Darby. 2 anos depois dessa saída, algumas anotações feitas por um ouvinte numa pregação de Newton. Guarde bem, algumas anotações, irmãos. Esse irmão lá anotando, né? E esse irmão lá ouvindo Newton, era um simpatizante Darby. E nesse manuscrito tinha algumas anotações de comentários de Newton sobre o Salmo 6. E esses comentários de Newton, né, falavam sobre o sofrimento de Cristo. E de fato Newton teve uma visão errada acerca disso, porque ele interpretou, ele ensinou assim, né, com base no Salmo 6, que Cristo, embora perfeito, ele experimentou sofrimentos antes do dia da crucificação, não pelo bem dos outros, mas devido à sua associação. Então ele sofreu por si mesmo, na cruz por nós,
antes da cruz, por si mesmo, para expiar a sua culpa de ser filho de Maria, de Adão, de ser da nação apóstata de Israel. Então sofreu por causa dessa sua ligação. E isso, óbvio, isso é um ataque à pessoa e à obra de Cristo. Então ele ensinou que Cristo sofreu fome, dor, e tinha um corpo mortal, e todo esse sofrimento que teve foi por causa da sua ligação com a nação de Israel, a sua ligação natural com eles. Bom, esse irmãozinho simpatizante de Darby fez as anotações e passou essas anotações para Darby. E imediatamente Darby e seus partidários apontaram que aqueles comentários davam uma visão distorcida e não ortodoxa acerca dos sofrimentos de Cristo durante a sua vida na terra e na cruz, né? Imediatamente, Darby, sem consultar o irmão Newton, publicou aquele material num folheto e distribuiu por todo o Reino Unido, denunciando aquilo como heresia. Newton, quando soube disso, repudiou aquela doutrina deduzida das suas anotações e afirmou assim aliás, a sua firme e inquestionável fé em Cristo como verdadeiro Deus, como verdadeiro homem e sem pecado. Disse, não é isso que eu creio. Admitiu, aliás, ter usado expressões a partir das quais se poderia chegar legitimamente a conclusões erradas. E depois, assim, de vários conflitos, ele publicou um folheto. Nesse folheto ele confessou seu pecado, confessou seu erro, reconheceu aquilo que as coisas que ele falara, a interpretação que ele dera, aquilo era um pecado contra o Senhor. Expressou a sua angústia por ter ferido os irmãos e rogou que o Senhor o perdoasse naquele folheto e eliminasse qualquer efeito negativo daquele folheto nas mentes das pessoas, dos irmãos. Agora, esse reconhecimento não teve o menor efeito sobre os seus acusadores. Menor efeito. Foi a mesma coisa que nada. Que continuaram, aliás, a relacioná-lo com a heresia que ele negava. E aqui nós descobrimos uma coisa, irmãos, na história. Os irmãos lembram de Anthony Groves, que foi para o Iraque. Alguém disse, interpretou aquilo. Nós não temos palavras da boca de Anthony Groves. Mas alguém disse assim, que quando Anthony Groves conheceu Darby e viu o seu estilo e a sua personalidade, disse, esse homem vai dar problemas. E foi embora. Nesse período, Henry Groves, filho de Anthony Groves, e esse Henry Groves era um outro eminente líder dos irmãos. Ele escreveu assim, Darby estava decidido a governar e queria se livrar do seu rival, que era Newton. E por isso a persistência de Darby no assunto, né, assim, foi muito incisivo. Newton não retaliava. Não retaliou. Aliás, Newton insistiu em dar a outra face. Sabe, irmãos, se nós achamos que cumprir essa palavra do Senhor de oferecer a outra face fará com que o nosso adversário se sinta constrangido, poderá ter um efeito contrário. E foi exatamente o caso aqui. Porque se você oferecer um lado, ou você levar uma bofetada num lado e oferecer a outro, você poderá levar outro. E foi exatamente o que aconteceu. Ele resolveu se calar, obedecendo ao Senhor. E então o seu adversário cresceu. E acabou com o seu irmão. E acabou assim. Darby ganhou para o seu lado os anciãos de Plymouth que haviam apoiado Newton, de modo que Newton ficou isolado. E então aconteceu a trágica divisão em Plymouth. Newton se retirou da assembleia com cerca de 100 pessoas também, que passaram a se reunir numa casa para partir o pão, e aquela situação ficou insustentável, até que em 1847 Newton foi embora para Londres, onde estabeleceu uma assembleia independente e nunca mais se ligou aos irmãos. E ficou assim até o final da sua vida. Isso poderia ter acabado ali, mas não acabou. Ano 1848,
logo a seguir, 2 irmãos do grupo, porque Newton foi embora, mas aquele grupo de Plymouth continuou, sem Newton e sem Darby, e tinha ainda o grupo de Darby. Então 2 irmãos daquele grupo foram visitar Bristol, lá os irmãos onde George Miller compartilhava a palavra, né? Os irmãos da Capela Bethesda. E esses 2 irmãos, que haviam sido, porque faltou uma informação aqui, né? Quando Newton, nesse conflito com Newton, Darby simplesmente excomungou Newton. E não satisfeito com isso, excomungou toda a Assembleia em Plymouth. De modo que todos os que estavam em Plymouth naquela Assembleia, foram excomungados. E ele emitiu como que um alerta e uma ordem dizendo: qualquer um que tiver contato com eles se contaminará com eles e sofrerá o mesmo dano. Também será excomungado. Você pode se perguntar, mas quem lhe deu tal autorização ou autoridade? Ninguém lhe deu essa autoridade, mas ele tomou essa autoridade em suas mãos. Aí aqueles 2 irmãos, no domingo de manhã, foram para Bristol e foram recebidos à mesa do Senhor. Aliás, antes de serem recebidos à mesa do Senhor, George Miller, com mais alguns irmãos, sentaram com aqueles 2 e perguntaram acerca da heresia, se não havia nenhuma contaminação da heresia lá, da qual o irmão Newton havia se arrependido. Os 2 disseram que não tinham nenhum contato, que não criam daquele modo, que, enfim, foram identificados como de fato irmãos e que não criam naquelas coisas. Não havia nenhum traço daquela heresia de Newton neles. E os irmãos, aqueles 2 irmãos, foram recebidos à mesa do Senhor. Quando Darby soube disso, Darby ficou furioso. Essa é a palavra que você vai encontrar na história. Ficou furioso. E exigiu que Bethesda tomasse uma posição diante daquela heresia de Newton. Aliás, heresia já admitida, confessada. Irmãos, John Nelson Darby agora vai criar um grande problema com George Miller. Se você já leu a história desse irmão, você sabe que se há um irmão com o coração quebrantado, este era George Miller. Como nós sabemos disso? Porque nenhum homem ganha o coração de uma criança e tem graça para lidar com crianças se não tiver um coração quebrantado. E você conhece a história de George Miller e sabe toda a história dos orfanatos que ele criou em Bristol. E como o Senhor o usou. Então você sabe que aí está um homem quebrantado pelo Senhor. Aliás, um outro irmão que estava em Londres, Robert Chapman. Esse homem era o amor encarnado, como disseram alguns. John Nelson Darby conseguiu brigar com Robert Chapman. Eu não estou aqui simplesmente denegrindo o irmão que já partiu para o Senhor. Mas estou pontuando essas coisas para nós entendermos do que isso vai dar. E os perigos que nós mesmos corremos. Na intransigência. E então, irmãos, como George Miller e os irmãos ali se recusaram de extrapolar os limites da Assembleia, falaram: isso é coisa que vocês resolveram. Nós não temos mais o que fazer aqui. Porque a Assembleia em Bristol é uma, em Plymouth é outra. Nós não temos como obedecer comandos de uma outra Assembleia, porque aqui é a Assembleia em Bristol. E Darby, então, excomungou a Assembleia em Bristol e todos aqueles que os recebessem como irmãos. E sabe, irmãos, amados, essa excomunhão dura até hoje. Então, se você ousar falar, não, mas você ousar tomar a posição de George Miller, você já é excomungado. Você já está automaticamente excomungado por eles e seus descendentes. Nesse ano se formou, então, houve aquela profunda divisão. Aí surgem os irmãos abertos. Por que irmãos abertos? Porque são abertos à comunhão com todos os irmãos, com todo o corpo de Cristo. E os irmãos exclusivos, que é os que seguiram a linha exclusivista de John Nelson Darby. Divisão, irmãos, que perdura vergonhosamente até hoje. E nós podemos avaliar assim, lamentavelmente,
O Sr. Darby deixou de lado o princípio que ele mesmo ensinara de independência de cada assembleia e a sua sujeição direta a Cristo para adotar uma posição quase denominacional de um corpo de igrejas organizado, excluindo todas as outras que estão fora do seu círculo e que tem que agora se colocar debaixo de uma autoridade central. Darby, irmãos, foi um grande vaso utilizado pelo Senhor. Os irmãos certamente conhecem os seus escritos. Conhece os comentários bíblicos maravilhosos. Ele escreveu uma introdução à Bíblia de cerca de 35 páginas. Irmãos, maravilhosa introdução. Que compreensão. Mas nesse campo, irmãos, que grande tragédia ele causou de divisões entre os irmãos. E justo ele havia ensinado sobre isso, sobre a unidade do corpo de Cristo. Mas depois vai se entender o que Darby quer dizer com unidade do corpo de Cristo. E você vai ver que não é bem a unidade que o Novo Testamento ensina. É muito mais a unidade em torno da concordância em cima de alguns pontos, né? Especialmente assim, unidade baseada com quem devemos ter comunhão e com quem não devemos ter comunhão. Essa passou a ser a sua unidade. Irmãos, quanto estrago. Eu quero ir concluindo aqui e quero mostrar assim, fazer um apanhado geral, especialmente sobre desse último movimento. Em que eles avançaram? Em que os irmãos de Plymouth avançaram diante da porta que o Senhor lhes abriu? Porque o Senhor lhes abriu uma porta. Sabe que o irmão Watmani, ele disse que o movimento dos irmãos no século XIX foi maior que o movimento da Reforma no século XVI. Muito maior, muito mais amplo. Aliás, ele chamou o movimento como um grande avivamento, como uma recuperação completa da verdade. E de fato, irmãos, naqueles primeiros 20 anos, antes da divisão em 1848, aquelas assembleias de irmãos experimentaram com plenitude o significado do sacerdócio de todos os crentes, porque ninguém queria se sobressair. Aliás, eles abominavam, e até hoje abominam, qualquer título clericalista, qualquer posição clericalista. Mas eles provaram, experimentaram o que significa aquilo que Lutero pregou, o sacerdócio de todos os santos. Porque Lutero pregou, mas não viveu. Nem soube o que significava isso na prática. Mas os irmãos provaram isso na prática. Houve também um avanço real no entendimento das Escrituras. Você sabe que de todos os movimentos, este foi o que mais avançou no estudo e na compreensão das Escrituras. Eles foram muito à frente. Porque eles recuperaram muitas verdades esquecidas das Escrituras, como o funcionamento prático de uma assembleia local, por exemplo. A ênfase que eles têm, que tiveram e que deram no estudo diligente das Escrituras, gerou entre eles grandes mestres da palavra. Mestres que, aliás, são lidos e consultados por nós até hoje. Muito respeitados, aliás. E isso não foi restrito para alguns. Havia, sim, muitos mestres entre eles. Tanto que um dos críticos dos irmãos disse assim: os irmãos, eles todos são mestres. E de fato eram. De fato eram. Porque se debruçaram sobre a palavra de Deus. Outro ponto importante que eles avançaram é que depois de muito tempo, eles são as primeiras vozes a falar acerca da segunda vinda de Cristo. Aliás, desde a Reforma, irmãos, eles são a voz que enfrentou e tratou esse tema. O assunto profecia bíblica voltou à pauta de estudos, de pregações e produção de material escrito por causa deles. Mesmo aqueles que discordavam de suas posições escatológicas tiveram que tratar do assunto, tiveram que se debruçar sobre o tema, porque esses irmãos provocaram a discussão do assunto. Bom, mas no que houve estagnação? Nós já andamos tocando. Tem um erudito inglês chamado Griffith Thomas, que o irmão citou aqui na primeira noite também. O irmão Griffith Thomas disse assim: os irmãos são um povo notável por dividir a Bíblia corretamente. Aí você lembra das dispensações. Mas também notável por dividir-se erroneamente. Notável por dividir a Bíblia corretamente e notável por dividir-se erroneamente. E de fato, essa foi a sua maior chaga, o maior escândalo que produziram ao testemunho de Cristo.
Por causa de tantas divisões, irmãos, aquilo que poderia ser assim uma força capaz de impulsionar um poderoso avanço espiritual para o bem de todo o corpo de Cristo, veio a ser, em grande medida, um aborto espiritual. É desse modo que também podemos definir esse movimento, um aborto espiritual. Onde eles erraram? Quais são as lições que temos para aprender com eles? John Nelson Darby abriu uma brecha, irmãos, que nunca mais se fechou entre eles. Porque por detrás da sua intransigência, da sua personalidade forte, estava um coração errado, um espírito errado. Após ele ter derrotado Newton, ele parte para o ataque à Assembleia em Bristol, que foi presidido por esse irmão tão precioso, George Miller, exigindo que eles julgassem aquela situação e tomassem a posição ao lado deles, ou então aguentariam as consequências, como ele falou. E como os irmãos se recusaram, ele falou, então, agora, mandou uma carta e disse, agora vocês vão enfrentar as consequências. E excomungou a todos. Que poder ele tinha para fazer isso, irmãos? Nenhum poder. Aliás, segundo o relato de uma irmã de Bristol, na época, ela escreveu assim, aquele foi um tempo de angústia, foi um tempo de agonia, um tempo de tristeza e agitação. Betesda ficou arrasada, ela escreveu. Amizades foram terminadas, famílias foram divididas, marido brigado com a esposa por causa da divisão, filhos brigados separados de seus pais por causa da divisão, sociedades comerciais foram dissolvidas, saúde abalada e a razão, ela falou assim, a razão parece que fugiu de todos. E, sabe, irmãos, embora aquele conflito entre Newton e Darby fosse assim o catalisador da crise, né, o principal ponto, na verdade, era quem comanda as assembleias. Esse era o ponto principal. Por isso, é muito interessante, né, que Darby ensinou que a igreja está em ruínas. E então, quando você chega no assunto de anciãos locais, o que ele vai dizer? Os anciãos, eles são apenas representativos. Porque como a igreja está num dia de ruínas, então você não pode esperar e querer que esses homens assumam de fato as suas prerrogativas bíblicas, porque a igreja está em ruínas. Então negou uma função atual dos anciãos locais, sendo apenas figuras decorativas na prática. E aí sabe o que ele colocou no lugar de anciãos dirigindo uma assembleia? De fato, ele colocou no lugar a ação, e enfatizou a ação unificada das assembleias locais, um conjunto de assembleias, expressando então a unidade da igreja universal como o corpo. E isso é uma contradição para quem dizia que a igreja está em ruínas. Os irmãos percebem? Ele troca um presbitério local por uma federação de igrejas. E diz, essa federação é quem toma as decisões. Na prática, é um homem que toma as decisões. E assim você tem os irmãos abertos, que enfatizam as assembleias locais livres, com a administração local, rejeitam todas as formas de governo extralocal, centralizado. E aí você tem os exclusivos, que enfatizam essa ação coordenada de assembleias que expressam a igreja universal. Sabe, irmãos, isso não parou por aqui. Não parou por aqui. Porque quando você entra no século XX, você tem os herdeiros de todo esse problema. E quando você chega no século XX, então, Darby, não sabemos ao certo se Darby criou isso ou criaram isso ao redor dele. Mas Darby foi citado como sendo o vaso eleito de Deus. Vaso eleito de Deus é só outra expressão para ministro da era, que os irmãos já ouviram em outros meios e sabem do que estou falando. E então eles voltam na história e dizem assim, no século XVIII, século XVIII, o ministro da era que Deus levantou, o vaso eleito, foi Zinzendorf. Século XVII não teve ninguém. Século XVI foi Lutero. E a partir dali eles contam. Século XIX, John Nelson Darby. Século XX, aí você tem vários. Por que vários?
porque há divisão. Mas essa linha de Darby vai gerar um grupo, esse grupo exclusivista, e lá nos anos 30, os irmãos lembram de irmão Otmani e o movimento de igrejas na China. O irmão Otmani foi visitar esses irmãos, esteve com esses irmãos na Inglaterra, e teve contato exatamente com essa linha exclusivista. Como também teve contato com o irmão T. Austin Sparks, que os exclusivos consideravam uma denominação, e não a igreja. Bom, o Otmani estava aberto, o irmão Otmani estava aberto a todos. E foi estar com os exclusivistas, né? Foi estar com esses irmãos exclusivos, aprendeu muito com eles. Percebeu que tinham muitos entendimentos parecidos. E, nessa altura, o clã que domina os irmãos exclusivos são a família Taylor. E você tem o James Taylor, pai, que foi quem teve contato com o Otmani. O Otmani o conheceu. Irmãos, aconteceu uma situação tão horrível que o irmão Otmani foi visitar a Assembleia em Roanoke, lá com o irmão T. Austin Sparks, e partiu o pão com ele. E o princípio dos exclusivistas é assim: o pão só parte entre nós. Então, quando você vê um irmão não denominacional, vamos colocar assim, que vem nas nossas reuniões e não parte o pão conosco, o seu espírito é aquele mesmo. É o espírito exclusivista. É isso que está por detrás. Isso não é invenção de ninguém do século XXI. Isso está lá atrás. Mesmo espírito. E o irmão Otmani partiu pão com os irmãos exclusivos, partiu pão com os irmãos lá, Austin Sparks. Quando eles souberam, aliás, alguém ligou lá para o local de reunião dos irmãos de T. Austin Sparks, lá em Roanoke, esteve aí um chinês, uma ligação anônima. Esteve aí um chinês, assim, tal e tal, na reunião. A pessoa que atendeu o telefone: sim, esteve conosco domingo. E ele, por acaso, partiu o pão? Partiu o pão conosco. Desligou o telefone. Irmãos, aí começou o drama, que foi: eles excomungaram o irmão Otmani e as igrejas na China. Irmãos, isso sabe? Se você for observar por que esses irmãos fizeram isso, eu preciso concluir aqui. Eles vão dizer assim: nós tentamos proteger a igreja, nós tentamos proteger o rebanho de Deus. E então eles começam a criar estruturas, irmãos, externas, extralocais, para proteger, entre aspas, o rebanho de Deus. Irmãos, o Senhor nunca, nunca, nunca pretendeu que qualquer estrutura externa, qualquer estrutura extralocal fosse criada para proteger o que lá se queira proteger. Porque a igreja local é dirigida unicamente por Cristo, sujeita diretamente a Ele, conduzida pelo Espírito Santo. E nós andamos em comunhão com irmãos de outras cidades, andamos juntos, comunhão horizontal, não comunhão vertical. Alguém escreveu assim, que os irmãos criaram uma estrutura orgânica, uma estrutura extralocal orgânica, que é tão perigosa quanto a estrutura burocrática denominacional. Tão perigosa quanto. Porque na estrutura denominacional, pelo menos, você tem mecanismos para conter certos eventos, impedir certos eventos. Numa estrutura orgânica não tem como. E se você for pesquisar toda essa história, irmãos, e aí entra para o movimento das igrejas locais, o Witness Lee também, é a mesma coisa. O Witness Lee se reuniu com eles por 7 anos. Até que ao final também foi excomungado. Aliás, ele já estava pré-excomungado, porque todas as igrejas da China estavam excomungadas. Mas aí você vai notar que esse movimento começa a repetir as mesmas coisas que surgiram lá no meio dos exclusivos. O domínio extralocal. Irmãos, foi isso aconteceu exatamente, se você puxar o fio da história lá com o começo, lá quando o Estado e a igreja se uniram
lá no quarto século. Lembra? Quando o cristianismo se tornou religião oficial do império. É sempre essa luta. Essa é a verdadeira batalha, irmãos. Quem vai mandar? Quem vai comandar entre nós? Nunca, parece que, sabe, nós começamos a ver o movimento do Senhor e queremos controlar isso. Não podemos deixar de para lá, temos que tomar cuidado. Irmãos, quem toma cuidado é o Senhor. Nós temos que ter, sim, homens tementes ao Senhor. Homens que ouvem ao Senhor. Homens que têm a graça do Senhor, a unção do Senhor para conduzirem, ajudarem os irmãos. Mas esses homens nunca são dominadores dos irmãos. Nunca. E aí a tentação, sabe, irmãos, quero terminar aqui, desculpa avançar no horário aqui. Sabe, irmãos, é muito fácil dividir os irmãos. É muito fácil. É muito fácil dividir uma igreja. É muito fácil angariar seguidores. Sabe por quê? Porque nós somos ovelhas. Nós não somos cabritos. Cabritos não seguem pastores, assim, sabe? Cabritos seguem a si mesmos. Mas ovelhas seguem comandos, seguem ordem. Por isso é tão fácil qualquer um se levantar entre nós e dizer, o caminho é por aqui, ó, vamos. E nós, como ovelhas, nos levantamos e vamos. Porque temos a natureza de ovelha que o Senhor nos deu. Por isso é tão fácil. E por isso o Senhor nunca pretendeu que alguém se levantasse e dominasse o rebanho de Deus. Nunca pretendeu. Por isso nós não temos na história, você não encontrará os sinais de sucessão apostólica após a morte de João. Não há sucessão apostólica. Graças a Deus. Tem irmãos que servem entre nós, sim, mas eles não são sucessores dos apóstolos. Então tomem cuidado com aqueles que vêm compartilhar nas assembleias. O que exatamente eles querem fazer? Querem dominar os irmãos? Querem de fora interferir na vida da assembleia? Quando você percebe esses sinais, toma cuidado, irmãos. Toma cuidado. As assembleias locais estão ligadas diretamente a Cristo. Os irmãos que vêm de fora, que vêm compartilhar conosco, podem sim apontar problemas que estão acontecendo e nos ajudar a resolver coisas na localidade, mas eles nunca podem dar direção. Olha, para cá, para cá, para cá, o molde é esse, como já nos ensinou o irmão, né? O molde do bezerro é esse aqui, ó. Monta aí que vai dar certo. Nunca, irmãos, nunca. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nós somos, sim, ovelhas do Teu pasto, sujeitas a Ti. Que o Senhor nos dê discernimento para percebermos a Tua voz falando e conduzindo o Teu rebanho, para que, diante da porta aberta que o Senhor abriu diante de nós, nós possamos entrar e aproveitar, e possamos cumprir com a nossa vocação, para que assim sejamos fiéis ao Senhor, e ninguém tome a nossa coroa, ninguém tome o galardão e a recompensa que o Senhor quer dar para todos nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém.